Fala pessoal, excelente sexta-feira para todo mundo. Estamos ao vivo nos nossos canais de áudio, né? Seja pelo aplicativo, pelo site da rádio ou pelas emissoras parceiras, com mais uma edição do Destaque ANC. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ao meu lado, para tocar esse bate-papo, essa entrevista super bacana, Janaína Souza, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Muito boa tarde, Felipe. Boa noite também a você que nos acompanha em mais essa edição do Destaque ANC. Vamos começar a apresentar o nosso convidado de hoje? Perfeitamente. Com uma pauta que tem tudo a ver com o trabalho que a gente exerce aqui na Rede ANC, de conversar com os municípios. 2 vezes prefeito de Paracambi, acho que falei certo, no estado do Rio de Janeiro, e 4 vezes deputado estadual também pelo Rio. E vale lembrar que, além disso, ele também foi presidente da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, hoje ocupa o cargo de secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. André Ceciliano, seja muito bem-vindo à Rede ANC. Eu quero agradecer essa oportunidade ao Felipe, a Janaína Souza. Para mim, é um grande momento, e ainda mais falar para todo o estado do Ceará sobre a nossa presença, a presença do governo federal na próxima quinta e sexta-feira, 7 e 8 de dezembro, em Fortaleza. Perfeito, então. Antes da gente chegar nessa pauta específica, né, que é o que a gente vai mais tratar aqui nessa conversa, secretário, primeiro de tudo, para que a gente possa envolver aqui nosso público ouvinte nessa conversa, eu queria que o senhor falasse qual a importância, né, da função que o senhor desempenha e qual o papel da Secretaria de Relações Institucionais. Bem, primeiro, a Secretaria de Relações Institucionais, que nós temos o Padilha, é a que se relaciona com o Congresso, Câmara e Senado, com a sociedade de uma forma geral, linkando todos os demais ministérios. O ministro Padilha é uma pessoa que trabalha de 6 da manhã, 2 da manhã, e faz um papel importante de relações, né? Também entre os ministérios e com a sociedade. E agora, já entrando aqui, né, secretário, mais nessa sua atuação de forma mais efetiva, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que foi receber esse convite do presidente Lula. Então, primeiro, eu no ano passado, eu fui candidato ao Senado, o convite do presidente Lula. E ele falou, André, a gente precisa reforçar o Senado, a gente não tem maioria lá. E eu falei, presidente, eu sou soldado, se eu decidir, eu faço. E aí ele falou, mas não faz. Aí eu fui candidato ao Senado, quase 1 milhão de votos, 980 mil votos. Mas nós dividimos aqui o partido de esquerda, e aí atrapalhou um pouquinho. Mas faltou mesmo, foi voto já, né? Então, não me elegi e recebi o convite do presidente Lula no dia 17 de dezembro do ano passado para ser secretário, para trabalhar com o ministro Padilha. Foi um desafio, está sendo um desafio, mas estou muito feliz, interajo com os governadores e governadoras. Eu falo diariamente com prefeitos e prefeitas. Para você ter uma ideia, já nesses primeiros 11 meses do ano, nós já atendemos mais de 3.200 municípios diferentes através da minha secretaria. Por dia, às vezes atendo 20, 30 prefeitos, às vezes 60 prefeitas, governadores, mas eu tenho uma equipe de pessoas que temos gerentes por cada região do país, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, a gente interage com todos os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitos. Agora mesmo, no dia de ontem, o governo complementou o que a gente chama de Fundo de Participação dos Municípios, fundos de participação estaduais. Foi uma luta nossa ali, na Secretaria de Relações Institucionais, do ministro Padilha, porque a partir de julho desse ano, a arrecadação do Fundo de Participação do Município começou a cair, muito por conta das desonerações da Constituição do ano anterior e também um pouco da desaceleração da economia.
Então, nós realizamos reuniões, o ministro Padilha, eu, com o ministro Haddad, o ministro Rui, e o presidente Lula, para que a gente pudesse convencer o governo de fazer essa composição da arrecadação do segundo semestre. Então, ontem foram pagos 6 bilhões de reais, 170 milhões, para compensar queda do FPM e FPM. Também, no dia de ontem, saiu um recurso da ordem de 4 bilhões 350 milhões, mas esse é mais da compensação de ICMS, que caiu também em decorrência das leis complementares 192 e 194. Essa compensação estava prevista, mas o FBM foi uma luta da nossa secretaria, convencer os ministros de trazer os prefeitos, trazer os governadores, e a gente conseguiu. Fácil, tá? Porque nós vimos um movimento de prefeituras aí a partir do mês de agosto, setembro, por conta dessa queda. E o presidente Lula determinou: nenhum município vai receber menos participação dos municípios do ano anterior. Agora, é bom lembrar que a arrecadação de janeiro a junho, ela cresceu em relação ao ano anterior. Se nós fôssemos fazer um comparativo de janeiro a novembro, ela é igual ao ano anterior. Mas nós ainda conseguimos essa compensação, que foi da ordem de 4 bilhões 170 milhões para os municípios e 2 bilhões para os estados. Isso não é qualquer coisa, tá? Isso é importante. Uma luta da nossa secretaria, ouvindo governadores e ouvindo prefeitos e prefeitas. Perfeito. Secretário, o senhor falou a respeito de mais de 3 mil municípios que foram atendidos, né, através dos trabalhos da secretaria que o senhor está na titularidade somente nesse ano. No Brasil são mais de 5.500, só aqui no Ceará são 184. Eu queria que o senhor falasse como é. A gente sabe que precisa ter esse elo, são muitas demandas. Como é que a secretaria ela pode fazer com que o governo tenha mais fácil acesso a essas demandas dos municípios? Em primeiro, Janaína e aos nós retomamos o Pacto Federativo, porque nos últimos 4 anos, o que a gente viu foi um distanciamento do governo federal dos estados e municípios. O exemplo da Covid ficou mais latente. Mas no ano passado, da queda do ICMS, o governo aprovou 2 leis complementares, onde tirou em um ano, 1º de julho de 2022 para 30 de julho de 2023, os municípios e estados perderam 78 bilhões de reais, fruto da redução do ICMS. Aí é bom que se diga, foi unilateral, porque foi a aprovação do Congresso, a sanção do presidente, aquela coisa na eleição para reduzir ICMS de combustíveis e ICMS de eletricidade. Então, foi um verdadeiro pacto, quebra do pacto federativo. E se você que tem um orçamento votado no ano anterior na Câmara, ou mesmo na Assembleia Legislativa, tem, por conta de uma decisão do Congresso e sancionada pelo presidente, redução do ICMS, você perdeu o controle das contas públicas. É isso que aconteceu, de fato, com as leis complementares 192 e 194. E, secretário, agora falando de uma forma mais específica, né, aqui da caravana federativa que cumpre a agenda aqui no Ceará no dia 7, o senhor falou um pouquinho sobre a atuação da pasta já, né, da secretaria, da importância desse contato e vínculo com os municípios. Eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho sobre os objetivos da caravana e quais as expectativas aqui para esse movimento. Bem, primeiro é a reaproximação do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. É a retomada do diálogo, é a retomada do pacto, com a oportunidade dos 3 entes se entenderem, discutirem problemas, que nós temos muitos problemas na federação, mas a gente precisa ter uma mesa de diálogo. E o presidente
Tá, a gente voltamos aqui o sinal com o secretário, tá tudo certo? Pronto, tranquilo. Tudo certo. Pronto, como a gente falava, né, secretário, retomando a respeito das expectativas da caravana, né, ao passar aqui pelo Ceará nos próximos dias 7 e 8. Então, o que a gente tem realizado nos estados e que tem sido um sucesso, Felipe? A gente leva todos os ministérios, a gente leva todos os bancos públicos, aí nós teremos Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, BNDES. Nós vamos levar IFAM, SPU, IBGE, Correio. Então a gente leva toda uma estrutura do governo federal, onde os técnicos, que são os mesmos que atendem diariamente a nada do Ministério, ficam online com o seu Ministério. E aí o prefeito leva uma pendência de um convênio. O técnico entra no convênio pelo Ministério e diz: tem uma pendência, está faltando documento, vocês não preencheram esse campo aqui, uma informação correta. Então, por exemplo, em relação aos convênios, são resolvidos na hora. Nós temos depoimentos, mais de 500 depoimentos de prefeitos e prefeitas de que resolveram os problemas na caravana. Nós, por exemplo, um prefeito falou: André, eu tinha um problema no IFAM há 11 anos. Aqui está o IFAM e o SPU. Nós reunimos aqui, é uma seção de uma estação ferroviária antiga, já resolvemos. Problemas de prestação de contas, do Fundo Nacional da Educação, por exemplo, tem depoimentos de 2005, 2007, 2011, 2012, de problemas que o município não conseguia resolver e com a presença da caravana se resolveu. Mais do que resolver problemas, Felipe e Janaína, é também a oportunidade do prefeito ter a chance de acessar novos programas do governo federal. Nesse período, desses 11 meses do governo do presidente Lula, além da retomada do Mais Médicos, além da retomada do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, tivemos outros programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma parceria do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a CONAB e com os municípios. Por exemplo, o prefeito cadastra as famílias pobres do município, cadastra também os produtores. Né? Se produz lá uma verdura, um legume, se ele produz um queijo, um iogurte, a CONAB compra direto do produtor, sem o atravessador, doa esse alimento para o município e o prefeito doa para as famílias pobres. Então, ele chama Programa de Aquisição de Alimento, PA. Mas também tem o PRONASSE, tem farmácia popular. Então, é a oportunidade do prefeito e a prefeita também acessarem novos programas. Eu vou dar um exemplo de um programa que tem um financiamento do Banco do Brasil. Chama PEM. Esse programa, Felipe e Janaína, ele financia, por exemplo, se o prefeito, qualquer município de qualquer tamanho, 5 mil habitantes, 10 mil, 100 mil habitantes, ele tem esse financiamento para modernização vinculada a questões ambientais. Por exemplo, ele vai construir uma planta de energia solar. Ele toma esse investimento, licita e contrata uma planta. Ele reduz a conta de iluminação pública em até 90%. Então, ele com essa economia, ele paga o financiamento. Então, chama PEN, é um programa de financiamento de modernização dos municípios, vinculado a essa nova matriz energética, essa nova economia. Mas, muitas das vezes, o prefeito não acessa, não tem essa informação. Então, o que nós fizemos também, que é muito importante? Nós criamos uma cartilha, porque com a experiência da primeira caravana, a segunda, essa cartilha, o que ela faz? Cada ministério oferece lá os programas dele. Cada banco público oferece aquela linha de crédito. Mas, às vezes, como essa questão do PEN está lá, está escondida no meio de uma opção de programas. Então, esse é um momento do gerente, superintendente regional, atender o prefeito, a prefeita, e oferecer um cardápio de opções para os municípios, entendeu?
Perfeito. Secretário, e só para ressaltar, né, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, os prefeitos aproveitarem esse momento em Fortaleza do que propriamente se deslocarem a Brasília. Não que em Brasília eles não fossem recebidos e atendidos, mas de todos os pontos, até de logística, é muito mais fácil um prefeito se deslocar para Fortaleza vindo do interior do Ceará do que ir até a Brasília para apresentar e resolver suas demandas. Nós temos o exemplo de passagens caríssimas, às vezes 6 mil, 7 mil reais uma passagem de volta. Essa é uma oportunidade dos prefeitos, dos secretários municipais, dos técnicos, estarem no próprio estado e resolvendo as pendências, porque uma viagem a Brasília não fica menos de 10 mil reais, porque é a diária, é o hotel, é a passagem, e depois, mais do que a própria caravana, que deixa um legado bacana, é o relacionamento do secretário municipal, da secretária municipal, por exemplo, de saúde, que foi atendida na caravana e que tem o telefone do técnico lá do Ministério. Então, outros problemas que surgem no decorrer do mandato, já liga, já tem um caminhamento. Isso é um exemplo clássico que a gente tem ouvido isso dos técnicos de todos os ministérios, já a partir de agosto, com a caravana Salvador, na Bahia. E, secretário, o senhor falou muito de relacionamento agora, né? E o senhor que é mais próximo do presidente Lula pode falar com um pouquinho mais de propriedade? Logo no começo do mandato, muito se falou sobre a reconstrução do Brasil, né? Como que o senhor avalia esse atual cenário e se o senhor vê que, de fato, esse objetivo de reconstrução e de diálogo está sendo alcançado? Então, essa determinação do presidente Lula, do ministro Padilha, da aproximação com os governos estaduais e municipais, a gente faz diariamente aqui em Brasília. Isso é muito, muito importante. Porque é a retomada do diálogo, é a retomada do pacto federativo, onde você tem o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, encaminhando a solução dos problemas. E quando você junta o ente federal, o estado e município, a chance de você resolver as demandas dos municípios é tremenda. E esse é o exemplo. A caravana tem sido um sucesso. O prefeito tem demandado, prefeitos, governadores, governadoras, demandado as caravanas, né? E a gente tem depoimentos diariamente lá, aqui em Brasília, de prefeitos que estiveram nas caravanas. E é potente demais, é muito importante. E eu quero aqui aproveitar aqui, Felipe Janaína, nessa oportunidade, de agradecer o prefeito Júnior Castro, presidente da Prece, prefeito de Chorozinho, porque ele tem dado um apoio importante. O governador Eumano, através do secretário Max, da Casa Civil, e Elson Martins, do assessor especial, tem sido fundamental para a realização dessa caravana. Então, muito, muito agradecido ao governador Eumano por essa parceria. E nós estaremos lá com o ministro Padilha, o ministro Camilo. Temos a confirmação para próximos dias de outros ministros presentes. Mas é a presença de todo o governo federal em Fortaleza, atendendo prefeitos e prefeitos, atendendo secretários municipais, é muito potente. Perfeito. Secretário, como o senhor recebeu o convite do presidente Lula para esse cargo de confiança, para essa missão, para auxiliar no governo Lula? O senhor deve ter acompanhado esse período de transição governamental. Como é que o senhor avalia, se é possível o senhor dar a sua visão, do saldo deixado pela gestão anterior liderada pelo Jair Bolsonaro? Primeiro, aconteceu uma coisa antes da posse do presidente Lula, que nunca tinha acontecido no Brasil, talvez no mundo. O presidente Lula aprovou uma PEC, que a gente chama de PEC da transição, que foi fundamental para que o governo pudesse ter recursos esse ano, por exemplo, para pagar a Bolsa Família, para pagar tratamento de câncer na saúde. Não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para a manutenção das estradas. Não tinha uma bomba preparada para esse primeiro ano do presidente Lula. Você lembra, Felipe, que os economistas, em janeiro, fevereiro desse ano, ele dizia que o país ia crescer 0,7%, 0,8%. O país está crescendo a 3%.
nós tínhamos uma inflação de mais de 9%. A inflação está na meta, logicamente, das bandas. Vai ficar aqui, vai em torno de 4,6%, 4,7% até o final desse mês. O nosso desemprego é o menor em 7 anos. Então, o país está crescendo 3% ao ano. Nós conseguimos trazer a inflação para a meta. E com esse desemprego que a gente não via essas 3 condições há 7 anos. Na verdade, há 8 anos, porque é desde o ano de 2015. E, mais que isso, é essa retomada do diálogo com os governadores e governadoras, prefeitos e prefeitos. Então, a gente vive um novo momento, né? De um desmatamento na Amazônia, reduzindo produção. E os agentes econômicos estão com confiança. Por exemplo, no Ministério do Transporte, esse ano vai executar de retomada de obras, de duplicação de rodovias, de manutenção de rodovias, mais do que foi executado nos últimos 4 anos. Eu fui deputado estadual até esse ano, presidente da Assembleia Legislativa. Os últimos 4 anos, o governo federal não investiu um único real no estado do Rio de Janeiro, lá no meu estado. Tinha obras importantes, como o Arco Metropolitano paralisado, a indústria de construção naval. Não tem um investimento que você possa falar assim, o governo federal investiu aqui. Então, esse é o primeiro ano, um ano que, por conta dessa aprovação da PEC da transição, por conta já da experiência do próprio presidente Lula, dos governos anteriores, a gente ganhou muito nesse primeiro ano. Volto a dizer, todos os economistas, os bancos diziam que o país não ia crescer mais de 0,7%, 0,8%. Estamos crescendo a 3%. O presidente Lula retomou o diálogo com os países, né? E está trazendo muitos investimentos. Isso vão refletir nos próximos anos, geração de emprego e renda. Mas, mais que tudo, é essa confiança. Entendeu, Felipe e Janaína? É a retomada do diálogo. Lá, a gente, como eu disse, né, a gente fala muito com os governadores e governadoras. A determinação do presidente, André, você não pergunta time de futebol, religião e muito menos partido. Você não queira olhar para se o governador ou governadora teve com que presidente no ano passado na eleição. Nós precisamos de reaproximação, precisamos do diálogo, a gente precisamos estar juntos. A eleição vai se dar mais 4 anos. Logicamente, cada uma posição, a gente respeita, mas agora é resolver os problemas, é resolver as demandas dos estados e municípios. E, secretário, agora a gente falando da importância, né, desse trabalho coletivo, do bom relacionamento entre os gestores para o bom andamento dos seus estados e também prefeitos, né, para os seus municípios, é importante que haja justamente essa conversa sem, enfim, a gente sabe que há as divergências políticas, mas que isso seja levado em conta para que de fato o bem seja feito para todo mundo igualmente, né? E em maio desse ano, Fortaleza, que recebeu o 2º encontro do Consórcio Nordeste, né, que é o encontro com os gestores de todos os estados aqui da região, e o governador do Maranhão falou que nunca os governadores da região Nordeste estiveram tão unidos como agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor compartilha desse mesmo pensamento. Janaína, aconteceu um fenômeno nos últimos 3, 4 anos que eu vou te dar um exemplo de uma conversa minha com o governador Helder, do Pará. Ele falou, André, o Pará sempre foi muito, muito dependente do governo federal. Com esse afastamento, a partir de 2019, do governo do estado do Pará com o governo federal, nós tivemos que nos reinventarmos. Nós fortalecemos o consórcio aqui da região norte. Nós tivemos que buscar novos investimentos, novos desafios, nós vencemos. Então, hoje, o meu estado não é tão dependente do governo federal. Palavras do governador Elton. Agora, eu vou falar um pouquinho do consórcio Nordeste, né? São 9 governadores. Tem as experiências do consórcio belíssimas, estão servindo de exemplo para outras regiões, para outros estados e municípios. Por exemplo, o consórcio na área da saúde,
Eu falo muito com o Gabas, que é o secretário executivo, com o João Azevedo, que é o governador da Paraíba, e com o próprio Elmano. Nós estamos aí numa discussão grande, numa queda de braço, que é, por exemplo, Janaína, a extensão do benefício fiscal para os investimentos de novas fontes de energia, né? Em especial a solar e a eólica, para todo o Nordeste. Mas, o Ceará tem compromissos aí com empresas que querem investir. O total da carteira do Nordeste passa de 130 bilhões de reais. Isso é muito potente. E a gente tem feito esse papel junto do consórcio Nordeste, com o governo federal, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre, e com o próprio presidente Lula. Então, a gente, quando junta um grupo de governadores e governadoras, quando a gente tem esse diálogo, mesmo que você diga não, mesmo que você não faça tudo que um ente quer, nem tudo que o governo federal quer, mas você tem esse diálogo, tem essa mesa. Então, os consórcios públicos, em especial o consórcio de governadores do Nordeste, são um exemplo belíssimo. Na Bahia, por exemplo, são mais de 50 consórcios entre municípios, 28 consórcios só na área da saúde. Lá, o governo do estado tem uma parceria, por exemplo, com 7 municípios ali da região metropolitana. Vou dar um exemplo. Tem uma policlínica lá em Lauro de Freitas. É o governo do estado que banca 50% do custeio e os outros 50% repartidos entre os municípios ali da região metropolitana. Atende e resolve. Então, quando a gente tem esse diálogo, e o maior exemplo é o consórcio de governadores do maior exemplo. Então, é muito proveitoso e a gente precisa potencializar. Por exemplo, o presidente Lula, esse ano, criou o Conselho da Federação. O Conselho tem no Conselho 18 cadeiras. 6 cadeiras do governo federal, 6 dos estados e 6 dos municípios. A gente está começando esse conselho, é uma coisa nova, é uma coisa para que a gente possa construir juntos. Nós demos posse no mês passado, no mês do dia 25. Esse mês, dia 22, nós instalamos a Secretaria Técnica. Já estamos hoje conversando com governadores e com os prefeitos. Próximo dia 11, agora, segunda-feira de dezembro, a gente quer apresentar para os governadores e prefeitos a nova política industrial através do Conselho da Federação. Então é isso, a gente precisa ter muito diálogo. Esse é o meu papel ali na Secretaria Especial de Assuntos Federativos. Quando eu falei que nós atendemos mais de 3.000 municípios, 5.570, praticamente não foi só eu. Eu diariamente recebo 70, 80 pessoas na minha sala. Às vezes eu recebo 30 prefeitos de uma vez só, às vezes 2, 3. Às vezes a gente faz reunião de consórcios públicos. Do Ceará nós já fizemos 2. Já fizemos mais de 3 reuniões dos consórcios da Bahia. Então, a gente está trazendo de volta, aproximando de volta. E, como eu disse, nem sempre temos que concordar com a posição do outro. Mas é fundamental esse diálogo. Fundamental é aproximar. Nós temos vários exemplos aí no Nordeste, exemplo de Pernambuco, do presidente Lula, que o governo federal tem feito, e a governadora tem reconhecido. Né? O candidato do presidente foi outra candidata. Então, mas a gente tem que olhar para frente. Quando a gente retoma esse diálogo, a gente melhora a vida de quem está. Perfeito. Secretário, nós precisaríamos de mais tempo, né, para conversar sobre essas e outras tantas pautas que são super interessantes para o estado do Ceará e para o Brasil como um todo, mas teremos a oportunidade, estaremos presentes na caravana federativa, iremos lhe procurar para conversar mais um pouco. Creio que o senhor estará presente nesse grande momento aqui no estado do Ceará. E aí eu aproveito essa oportunidade, vamos encerrando aqui o Destaque ANC, mas deixo aqui para o senhor deixar suas considerações finais e abordar algo que não tenha sido questionado ou tocado, né, nessa entrevista. Bem, primeiro agradecer, Felipe e Janaína, muito agradecido por essa oportunidade.
Agradecer o governador Eumano, que tem sido um parceiro nosso, que tem estado sempre aqui em Brasília, buscando o governo federal, está sempre conosco na secretaria. Agradecer o líder Guimarães, o ministro Camilo, por todo o apoio aí, que estarão presentes na caravana. E em especial ao secretário Max, da Casa Civil, e o secretário Nelson Martins, assessor especial do governador. E fazer um chamamento, Felipe, para que os prefeitos e as prefeitas não só tenham presença efetiva nos 2 dias, mas que possam levar secretários. Como eu disse, é o momento deles terem acesso a novos programas, não só resolver problemas de liberação de renda, de resolver problemas de convênio, mas acessar novos financiamentos, acessar novos programas. Porque, como eu disse, quando você, o governo federal, o governo do estado, a chance de você resolver problema na ponta é maior. Então, eu vou estar aí a partir já da quarta-feira. A gente faz sempre, um dia anterior, uma reunião com todos os técnicos dos ministérios, dos bancos e das empresas públicas, das fundações, que é para a gente fazer o alinhamento. E a gente está ganhando, Felipe e Janaína, com o aprendizado dessas caravanas. Quero aqui convidar vocês, logicamente, vocês já estarão lá, e para vocês conhecerem, vocês vão gostar. É muito potente. Se eu tivesse que definir a caravana federativa com uma palavra, eu diria resolutividade. Que o prefeito, a prefeita, saem maravilhados e resolvem os problemas. Então, mais uma vez, passando a agradecer a ANC, agradecer você, Felipe, pela atenção e carinho, e convidar prefeitos, secretários para estarem no próximo dia 7 e 8, aí no centro de eventos de Fortaleza, que vocês vão gostar muito. Vocês vão ver que resolve. Secretário André Ceciliano, foi um prazer recebê-lo aqui e ter essa conversa. Muito obrigada. Outras oportunidades, virão, estaremos presentes, sim, lá na caravana, e a gente espera que cada vez mais essas iniciativas, sejam reverberadas, sejam abraçadas para que, de fato, haja essa resolução, dos problemas, que são muitos, e que haja, de fato, o empenho nesse trabalho coletivo. Secretário, muito obrigada e, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no Destaque ANC. E é você que nos escutou. Muito obrigada, secretário. E a você que nos acompanhou também em mais essa edição do Destaque ANC. Um prazer ter a sua audiência, ter a sua companhia. A gente espera vocês nas próximas edições. Até mais. Obrigada, Felipe, também por compartilhar aqui esse momento comigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.